arte é o caminho para isso, porque a arte está permanentemente a colocar-nos diante do outro e a fazer uma ponte com a subjetividade do outro. E é isso que é importante. DST Group apresenta um podcast de Pedro Abrunhosa. É preciso ter calma. Lídia Jorge, não imagina o prazer, a honra que é para mim conversar consigo, mulher que representa as mulheres, voz de defesa da língua portuguesa, escritora ímpar e como seu admirador, devo-me dizer, nervoso para ter esta conversa. Eu gostava de lhe fazer uma primeira pergunta. Eu li uma declaração sua em que usava uma expressão muito interessante. Dizia que a desinteligência, a troça, daqueles que não entendem a cultura dos outros, e referia-se naturalmente, neste caso, foi uma entrevista sobre os memoráveis, aqueles que não entendem a cultura dos outros são mais propensos, naturalmente, à agressividade e à contenda. Em que ponto é que vê este momento que atravessamos de desentendimento cultural, se quiser? Muito obrigada pelo convite e a admiração é recíproca, como sabe. O momento em que nós atravessamos é particularmente delicado. E é delicado porque existe neste momento uma espécie de uma tendência para a simplificação absoluta daquilo que é a linguagem e no sentido em que repudia aquilo que é a análise e que é a contemplação. O que significa que o discurso, no momento que nós estamos a atravessar, está sintetizado ao máximo. Isto é, as pessoas falam por slogans. Isso tem a ver com o que está a acontecer e é o meio, digamos, mais o ambiente, o meio onde tudo isto está a germinar e a multiplicar-se de uma forma extraordinária, são as célebres redes sociais, que vivem daquilo que é o slogan. O slogan é uma palavra de origem nórdica e que significa grito de guerra. E, de facto, as pessoas tendem, neste momento, a reagir de imediato, sem a contemplação do outro. Aliás, há uma coisa muito interessante, que é, todos nós estamos a atravessar hoje um momento em que se percebe que há uma força para a extrema-direita. E esta tendência, ela é completamente, há uma ausência completa de poesia e de análise no discurso. Pelo contrário, o que acontece é que aquilo que se chama o discurso de ódio não é só um discurso de insulto, é um discurso de síntese absoluta das palavras. Isso significa um empobrecimento que reverte naquilo que é, no fundo, a violência. Porque a linguagem pode ser um primeiro grau, um nível a partir do qual se desencadeia a violência. E é o que nós estamos a assistir neste momento. Dizia Wittgenstein, um filósofo, enfim, que certamente conhece, que a linguagem, o meu mundo é a minha linguagem. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. E portanto, no seguimento que acaba de dizer, a linguagem, este empobrecimento da linguagem é um empobrecimento do mundo. É um empobrecimento do mundo, não há dúvida nenhuma. É impossível debater ideias. É impossível debater ideias, porque se o impulso é responder com o mínimo de palavras, isso significa também que a própria pessoa deixa de ter uma relação com a sua subjetividade prolongada. E só com uma relação de subjetividade prolongada, em que de facto a linguagem interior acaba por moldar aquilo que é um pensamento estruturado por silogismos complexos, claro. Se isso não existe, a pessoa acaba por ter, um raciocínio linear, e a linearidade acaba por responder com a força física àquilo que o discurso não consegue. Não consegue. Claro. Existe, portanto, uma hiperbolização, se quiser, do discurso. O discurso passou a ser mais emocional, menos racional? Não há dúvida nenhuma.
é emocional. Aliás, nós é perfeitamente claro que está a acontecer, digamos, desde aquilo que é, há uma invectiva e imediatamente há uma resposta que é absolutamente de agressividade. E, portanto, encadeia a certa altura os limites É imparável, não é? Lídia, diga-me se concorda. O José Pacheco Pereira tem feito algumas análises sobre isto e tem dito que existe uma clara degradação cultural e que essa degradação cultural é também o que está em causa. Nas televisões, com os programas em prime time, que são programas reality shows, de uma certa decadência ou uma decadência de dignidade humana de quem ali está, voluntária, a massificação de alguns padrões culturais, nomeadamente na música, os livros de autoajuda, digamos, e claro, o discurso político e também o discurso mediático através da informação que atravessa uma fase complicada. Acha que este debate é um debate ao nível da literacia também? É sem dúvida, é um debate ao nível da literacia, em todos os sentidos. Quer dizer, literacia hoje, fala-se de literacia em vários campos. Até científica. Sim, científica, exatamente. Não, sem dúvida alguma. Aquilo que se percebe é que de facto, há uma degradação mediática, digamos assim, e ela padroniza, não é? Agora, eu acho que é preciso prestar atenção a um outro aspecto. Nós estamos a dizer isto, mas há zonas culturais, chamemos-lhe assim, há áreas, há atmosferas culturais onde isso não acontece. Quer dizer, nós encontramos também grupos que, pelo contrário, estão altamente sofisticados, altamente informados, e isso acontece mesmo entre os jovens, porque nós estamos a falar de tudo isto e, sem dúvida alguma, que estamos a falar sobretudo dos jovens, que é aquilo que preocupa, porque quando nós falamos desta degradação, a gente percebe que quem são os sujeitos disso são, de facto, camadas mais jovens, não é? Com o consentimento dos mais velhos, que não querem perder aquilo que é a embalagem da juventude e que, em vez de dizerem não, eu penso assim conforme a minha idade e vou defender aquilo que penso, não, há uma espécie de subserviência com medo de se perder aquilo que é o caminho do futuro. Mas o que acontece, a meu entender, é que isto que nós estamos a lamentar tem contrassentidos. Há de facto, muitas há movimentos de resistência e sinais de mudança. Exatamente. Sim. Sou testemunha de jovens que são capazes de analisar, que são absolutamente informados. O que acontece e de se bater por causas. E bater por causas, sem dúvida alguma. Nomeadamente as causas ecológicas, que são aquelas que atingem a todos, e as causas ambientais. Sim, as causas ecológicas, as causas ambientais e políticas também. Políticas também. O que acontece é que o discurso está abafado, digamos, as pessoas estão abafadas pelo ruído mediático, em que são de facto os gritos, os apupos e a má qualidade, a péssima qualidade, em que tudo se mistura, em que não há leitura, percebe-se que não há leitura de base. Sabe que essa questão é uma questão que também me é muito cara. No seu caso, a Lídia herdou uma biblioteca e, portanto, teve contacto com a literatura muito cedo. Eu tive uma biblioteca particular, porque era reduzida, era uma biblioteca de camponeses, não é? Não, claro, mas tive. Mas teve. E, portanto, permitiu-lhe, por mais reduzida que fosse, houve curiosidade para partir à descoberta dos livros, não é? Foi. E essa curiosidade, que também é uma fuga, uma evasão, mas que nos preenche de mundos por dentro. Eu gostaria de pensar que é aí também, na literatura e na arte em geral, que está o caminho e que pode ajudar à construção
de pessoas melhores? Nós somos suspeitos, não é? Nós somos Porque estamos suspeitos. a defender aquilo que é a nossa crença, não é? Mas eu estou convencida, ninguém me vai poder demonstrar o contrário. Claro. Eu acho que é um aspecto, digamos, vou utilizar uma palavra que é forte, mas é um aspecto salvador. Claro. Estou absolutamente convencida. Salvífico, sim. Sim, ninguém nos vai contestar, é verdade. Mas a arte funciona em prol do bem comum, não há nada a dizer. Em prol do bem comum, sem dúvida alguma. Quando eu digo que é salvadora, eu acho que é mesmo. Eu acho que é mesmo, porque ela funciona como... Sabe aquela imagem do peixe que tem uma bexiga natatória e que sem ela não tem equilíbrio? É a bexiga natatória, digamos assim, da sociedade. E eu acho que é muito claro que isso, porque nós não temos apenas uma dimensão racional e operativa e imediata. Que nós temos uma outra parte que estamos permanentemente a reprimir e que é uma parte que não é racional, que ela é emocional, é subjetiva e que é onde nós guardamos os valores profundos da salvação pessoal, da inteireza pessoal e também da relação com o outro, que é a avaliação do que o outro vale para nós. E a arte é o caminho para isso, porque a arte está permanentemente a colocar-nos diante do outro e a fazer uma ponte com a subjetividade do outro. E é isso que é importante. Quer dizer, que sem haver uma explicitação racional, nós estamos a juntar pessoas, a fazer uma espécie de corrente entre pessoas na base daquilo que nós não mostramos. Sim. Aquilo que nós sentimos. Sim. E, portanto, isso é absolutamente... E ainda bem que não há uma explicação racional para isso, ainda bem. Sim, ainda bem, porque fica ao lado daquilo que é demonstrado, não é? E é por isso que nós trabalhamos com as metáforas e trabalhamos com a narrativa inventiva, que são mundos criados ao lado, não é? O que é a música? A música é uma fala, não é? Mas é uma fala não natural. Digamos, é uma fala metafórica em relação àquilo que é a outra fala, não é? E, portanto, essa fala metafórica de alguém que pede coisas, cantando, não é? Pede paz, pede alegria. Agregadora. Como diz? É agregadora. É agregadora. Portanto, porque pede em voz alta, fala de outra maneira, de uma forma que não é natural, não é? E, portanto, esse é um upgrade de relação que se cria, não é? É isso que faz quando canta. Quer dizer, quando canta, é isso que faz, não é? É uma elevação daquilo que é o seu pedido normal, não é? O seu pedido normal. A música é essa elevação, a poesia é essa elevação também, a literatura é essa elevação. A nossa e a dos outros, é o que nós tentamos. A nossa e a dos outros. Disse uma coisa interessante, que nós temos esse lado oculto onde temos os valores, a ética e a relação com os outros. Considera que, tanto mais que a Lídia esteve em ambientes de guerra, nomeadamente em África, e portanto presenciou coisas que certamente gostaria de não ter presenciado, considera que também existe dentro do homem, para além desta afabilidade, existe, como dizia a Hannah Arendt, aquela coisa da banalidade do mal. Acha que somos todos capazes de ser maus se as circunstâncias assim o exigirem? Ou empurrarem para? Olha, eu acho duas coisas que são contraditórias entre si. Uma é que nós não sabemos até que ponto nós somos capazes de fazer o mal. E isso foi aquilo que me tornou absolutamente humilde nesse campo de que refere a experiência que eu vi em ambiente de guerra. Nós não sabemos o mal que somos capazes de fazer. Só perante o abismo? Perante isso é que nós... É só perante o abismo, só perante a necessidade de nos salvarmos, a pele, de reagir em ambientes de violência. Os próximos? Como? Proteger os nossos? Proteger o nosso corpo, proteger o corpo dos nossos. Pode criar em nós... Acha que qualquer homem é capaz do horror? Acho. E eu digo-lhe mesmo, não é o momento de o dizer, eu experimentei em mim mesma isso.
e fiquei abismada e com uma humildade muito grande perante mim. Eu acho que todos nós, há um momento em que podemos experimentar isso, não é? E não o fazemos porque temos alguma coisa que é fundamental, temos valores dentro e dizemos, não, isto não pode ser, eu não sou apenas uma máquina de explodir e de me proteger a mim mesmo, não, há outra coisa. Mas precisamente acho isso, e depois acho outro aspecto, é que incrivelmente nós temos, podemos ter e temos o sentido dos outros. Nós temos o sentido da proteção dos outros. Nós temos o sentido do companheirismo. E é isso que pode salvar a humanidade. É isso que nos salva, sempre, não é? E são duas coisas que parecem opostas, mas elas existem, não é? Curiosamente, eu ouvia referir, em relação à natureza, enfim, os animais, nós somos natureza, essa projeção antropomórfica dos animais em nós e nós nos animais, através dos contos infantis, por exemplo, que essa rede de amparo pelos outros, que não é exclusiva do ser humano. Não é exclusiva do ser humano, mas nós temos e temos com racionalidade também, claro. Não é? Portanto, não é só um instinto. Mas é isso que se chama ética. Chama-se ética, não é? É isso, chama-se ética e também moral. Não é? Quer dizer, não podemos excluir a parte moral, que também existe, não é? Mas não acha que a moral pode ser um grupo de valores, digamos, hierarquizados que podem não coincidir com a moral do outro? Sim, podem, digamos, e é por isso que é preciso sempre distinguir aquilo que é a ética daquilo claro. Que é a moral, não é? Portanto, eu acho que estamos de acordo com isso, não é verdade? Mas eu acho que não se pode dizer que a moral é um mal. A moral é um bem, desde que ele seja cruzado com aquilo que é ética e com o valor humano, que é mais importante do que aquilo que é o valor grupal e aquilo que é o valor, digamos, da supremacia religiosa de uns sobre os outros, por exemplo, não é? Sim. Sabe que durante a projeção do Holocausto, o Heinrich Himmler, um dos protagonistas, usava o Bhagavad Gita, enfim, um grande poema filosófico indiano, como pretexto para incentivar os seus soldados a praticar o que praticaram, não é? O que é que diz deste aproveitamento da poesia, neste caso, para a prática do mal? Foi uma subversão do papel da poesia? Pode acontecer, mas em princípio a poesia não faz isso. Quer dizer, não faz a isso. poesia em si não faz. O que faz é quem a toma, não é? Para, de facto, defender perspectivas nacionalistas, claro. Perspectivas de racismo. Mas curiosamente é exatamente isso. Quando essa supremacia ariana vai buscar às raízes arianas um poema que por si não se pode, não se pode associar a tal. Eu já vi em Portugal o grande poeta Luís Vaz de Camões ser utilizado para fins não tão pérfidos, mas para tentar justificar uma postura nacionalista. O que é que tem a dizer sobre... Pois, é que nós somos filhos da história, quer dizer, e há momentos, Camões, para o seu tempo, ele pensava aquilo que se pode dizer correto na altura. Não, claro. Simplesmente o que acontece é que fora do seu tempo, ele desencadeia sentimentos e ideias que são completamente anacrónicos para o nosso tempo, não é? Mas isso é preciso tomar muito cuidado com aquilo que é... Com a mensagem da poesia, não é? Porque, por exemplo, neste momento há uma outra perspectiva, que é a perspectiva do cancelamento na poesia, por exemplo. Quer dizer, é preciso ser inteligente, sabe? É preciso, sobretudo, ser inteligente e ter a ideia de que, assim como nós somos filhos da história e pais da história, os poemas, a literatura e a arte estão inscritos também no seu próprio tempo, claro. No seu próprio tempo. Claro. E, portanto, temos de o avaliar dessa maneira. Claro. Quer dizer, por isso que a música do Wagner... Desculpe interrompê-la, só para... acredita que as políticas de cancelamento têm
o seu posto, enfim, que são... existe um livro notável, a esquerda não é woke, e eu acho que não é. E não pode ser. O cancelamento, o movimento woke tem o seu contrapeso depois também nos movimentos de direita que... Claro que tem, claro que tem. Na raiz do woke há alguma coisa que é boa, que é a tentativa de fazer de criar uma consciencialização de que houve injustiças profundas, não é? Claro. Ninguém tira isso. Agora, o exagero de querer reescrever já não é a história. São obras. É reescrever a realidade. E, em alguns casos, reescrever livros. Reescrever livros e reescrever estátuas e reescrever tudo isso, não é? Ainda as estátuas é o menos, não é isso tanto que me preocupa, mas reescrever livros, o que está a acontecer é uma selvageria, não é? É uma verdadeira selvageria. Por exemplo, ver pessoas que não entendem e que querem retirar pedaços excertos longos da Ode Marítima, porque fala, de facto, de pessoas africanas, sobretudo das mulheres africanas, e o faz de uma maneira compatível com o tempo de então, não é? Claro. Quando, no fundo, aquela mensagem é absolutamente humanista, quer dizer, estamos aí a... Sobretudo para a época, e perigosa para quem a escreveu. O mesmo se passa com o Padre António Vieira, que tem um papel notável na defesa dos indígenas, menos lúcido na defesa dos povos africanos, mas que colocou a sua própria vida em risco e a sua liberdade em risco para defender aquilo que na altura... estamos a falar já há praticamente 500 anos, 400 anos, e portanto existe é preciso relativizar. É preciso relativizar, pôr água na fervura do que está a acontecer, porque o que acontece, e aliás em Portugal nós sabemos bem de que estamos a falar, são atitudes extremistas que, de um lado, que acabam por criar atitudes extremistas do outro lado. Mais importante não é os autores contemporâneos, os cineastas, os escritores, os músicos, aproximarem a sua escrita, a sua obra, a essa nova postura dos valores contemporâneos, aqueles que nos... E que provavelmente poderão um dia, daqui a 200 anos, poderemos ser cancelados. Podemos, à luz de outras, de outras ideologias, à luz de outros momentos. E é um bocado isso que é preciso perceber. É preciso perceber, é preciso ter... Mas isso é dado, de facto, pela escola, é dado pela universidade, é dado pelo conhecimento, é dado pela análise, não é? É a análise, é o estudo que leva, e a manutenção da memória de como as coisas acontecem, que de facto leva a posições de equilíbrio e de não deixar que as sociedades entrem em situações de selvageria, umas pessoas contra as outras. Não é? Lídia, permita-me, uma vez ouvia numa entrevista dizer que a arte que está permanentemente a realizar surpresa, e que a surpresa é uma promessa de futuro. Esta frase é lindíssima. O espanto, não é? Aquela coisa de o novo, de repente, promete futuro. Perante obras que nos marcam, que nos tocam, que nos levam a esse estado de silêncio interior, os artistas são exímios nesta promessa de futuro. Eu acho que sim. Aliás, há uma relação muito interessante quando se diz que entre o poema e a revolução existe a mesma ordem. Isto acontece na poesia. Eu lembro-me, por exemplo, daquilo que eu sinto quando leio poemas de autores como a Ana Luísa Amaral, ou agora que faleceu o Nuno Júdice, e vou ler os poemas dele, e eu tenho ideia de que ele já cá não está, acabou de nos deixar, mas leio os poemas dele. Foi escrito agora mesmo. Que foi escrito agora. Quer dizer, os poemas dele estão cheios de uma promessa, estão cheios nada envelhece ali, quer dizer, nada envelhece. Isso é das coisas mais bonitas que eu tenho ouvido sobre poesia, e subscrevo. Estava a ouvi-la, estava profundamente emocionado a ouvi-la, e é exatamente isso que eu sinto também quando leio poemas do Júdice, por exemplo, da Luísa Amaral, mas não só, enfim, que são recentemente nos deixaram, mas são de facto
momentos de espanto interior e de contenção e de contemplação que dizia há pouco. Essa contemplação que é tão necessária, não é? Esse tempo da narrativa, que não é o tempo das redes sociais, esse tempo da empatia, do discurso, o tempo da razão, o tempo da emoção, naturalmente, também. E esse tempo que se perde e que está cada vez mais veloz, o que é que encontra de consolo em Bulicame, onde continua a ter a sua casa e o seu reduto, e por justaposição às cidades? Acha que as cidades são sítios onde há promessa de futuro também? Sim, sem dúvida alguma. Não, as cidades são vibrantes, a cidade é vibrante, a cidade faz acelerar o encontro, a cidade não é um mito, quer dizer, a cidade é de facto uma realidade espantosa da construção humana, não há dúvida nenhuma, porque nós aqui podemos nos encontrar e mesmo aquilo que pode parecer um mal, mas que é um bem, que é nós, se quisermos, somos reconhecidos e se quisermos, somos anónimos. São espaços de liberdade muito grande, não é? Mas isto tem depois seus contrapontos, na verdade, mas o que é que o campo, ou o mar, a praia, o isolamento pode dar? Dão uma distância para nos encontrarmos connosco próprios e que nos permite fazer uma espécie de duche, de banho interior, que nos permite, quando regressamos outra vez à multidão, ao grupo, nós estamos mais disponíveis, não é? Estamos mais disponíveis, fizemos uma espécie de imersão naquilo que é a autoconsideração de si mesmo, não é? É um sítio de silêncio, o Bulicame, para si? A sua casa? É um sítio de silêncio, sim. É muito lindo, é uma casa muito simples que nós temos num monte, num pequeno planalto, no Barrocal, que é a casa dos meus avós, que faz este ano 100 anos, feita pelo meu avô, e que a coisa mais importante é que eu sei como aquilo foi tudo construído, sei onde as pessoas dormiram, onde eu neste momento tomo as refeições, morreu o meu avô, morreu a minha avó, e a companhia, que a presença deles, que já foram há tantos anos embora, mas a presença deles é um consolo enorme. Quer dizer, estão ali. Uma evocação lindíssima. Sim, não, é verdade. Uma evocação e mais, lindíssima. Nesse sítio era também a minha mãe fazia os seus trabalhos. Minha mãe fazia costura, fazia bordados, fazia as suas coisas, onde tinha vários instrumentos para o jardim dela, e eu, de facto, eu chego lá, não estou sozinha. Estão com aquelas figuras todas, não é? 100 anos de solidão. 100 anos de solidão, mas aqui é o oposto, não é? Ao contrário, não é? Claro. A outra era uma solidão castigadora, sim. Não é? Que fazia com que os seres tivessem rabinho de porco. 100 anos de celebração, neste caso. 100 anos de celebração. É isso, porque eles estão lá, não é? Lídia, eu gostava de lhe pedir que, quando nós abordamos, pedimos para fazer uma sugestão literária, e a Lídia escolheu Virginia Woolf, uma autora notável, e o livro Orlando. É verdade. Quer dizer alguma coisa sobre a sua escolha? Sim, eu quero dizer, Orlando é um livro admirável, sobretudo porque é um livro que não é realista, é uma biografia fantástica de um homem que se transforma a certa altura em mulher, que se descobre mulher, não é? E que tem uma mensagem magnífica, para além de ser uma espécie de grande paródia e de ser uma espécie de carnaval magnífico. E eu aconselho a todos os jovens, por exemplo, que o leiam, porque é um livro com uma vitalidade, com uma força extraordinária de imagens, porque esta personagem vive 300 anos, não é? E a meio muda de sexo, não é? Mas mantém permanentemente, ele, sendo homem, já era mulher, e quando é mulher ainda é homem, não é? E vai ser assim até ao século XX. Começa no tempo da rainha Isabel I e do rei Jaime, e afinal, quando chega ao século XX, quando já há aviões, não é? Ela também é um ele, não é? E isso é alguma coisa que é muito interessante em relação ao nosso tempo, não é?
porque ela criou vários, como é de dizer, plataformas de entendimento das coisas, de que nós usamos hoje e às vezes não sabemos que foi ela que as usou. Por exemplo, a questão de que a literatura e que a arte são andróginas e que são ao mesmo tempo de homem e são masculinos e femininos, mas mais do que isso, que no fundo abre a porta para nós dizer, nós somos todos os seres que quisermos ser, não é? Quer dizer, cada homem não é só homem e mulher, é também velho, novo, criança, pode ser ladrão, e pode ser viúva, e pode ser santo, quer dizer, podemos ser tudo. Podemos viajar para transformarmos no outros e entendermos assim os outros. E está muito em linha com os movimentos atuais de identidade de género, novas as questões que estão na ordem do dia, no debate. Remetem já desse livro. Sim, é verdade, mas e com alguma coisa de interessante, é que isso se faz sem conflito. Digamos, isso se faz com aceitação e sem conflito, porque um dos aspectos também que toda a temática tem é que também aparece como muitas vezes é defendida com violência e é defendida com imposição do diferente em relação àquilo que até agora se chamava normal. E isso cria fricções sociais muito grandes que precisamente vão atiçar os grupos, os grupos extremistas. No outro extremo, claro. Existe um livro fantástico do Fukuyama chamado Identidades que aborda exatamente isso. De qualquer maneira, é preciso também reconhecer que, por exemplo, os transgênero sofreram, e a comunidade LGBT sofreu muita violência ao longo de todos, e continua a sofrer. E continua a sofrer. E, portanto, é natural que também haja uma reação mais virulenta, digamos assim. Temos de compreender isso. Sim. Nós temos de compreender que estamos numa fase de afirmação, de reconhecimento, e que, portanto, são conflitos que são naturais, não é? Mas há que ter uma perspectiva da condução para a normalização. Do processo, claro. E esse humor da Virginia Woolf. E o humor dela, quer dizer, é um livro de um humor, é um carnaval, quer dizer, há aqui uma atitude da libertação absoluta em que tudo é possível, não é? Em que este cavalheiro não só passa por 300 anos, mas ele é poeta e ao mesmo tempo é vagabundo, e ao mesmo tempo é amoroso e ao mesmo tempo foge e é ermita. Sabe que isso remete-me, se me permite, para esse personagem que é tudo, um pouco, e que provavelmente vai buscar o nome àquela figura mítica, o Orlando Furioso, que é uma figura, enfim, que acaba em Roncesvalles, e que é a antítese disso, Pode ser uma ironia, até a própria escolha de nome. Mas curiosamente, lembrei-me que também o filme que escolhe, que é o Barry Lyndon, do Stanley Kubrick, é um filme absolutamente... Eu considero, talvez, o filme, junto com o Sétimo Selo de Bergman, assim, ex aequo, como os filmes da minha vida. Porquê a escolha do Barry Lyndon? Bem, eu acho que não é propriamente a história, não é propriamente pela história, é pela forma como a história está narrada, é pela capacidade fílmica do próprio filme. É que ele também é muita coisa, ele passa por muita coisa. Ele passa por muita coisa, quer dizer, é a figura de uma revista, não é? Alguém que percebe que tem dotes suficientes para ir enganando toda a gente e para aldrabar toda a gente e no fundo, depois acaba por ter um castigo, não é? Mas nem todos têm. Nem todos têm, exatamente, nem todos têm. Agora, a verdade é que o filme vale, é encantatório em absoluto, porque cada imagem, mesmo quando se percebe que há uma espécie de imagens estáticas, são pictórias, plasticamente, plasticamente é belíssimo. Aliás, é uma peça de cinematografia única.
única. Na altura não teve, penso que ele terá sido filmado por volta de 75, depois da Laranja Mecânica, que foi um grande sucesso, e este não teve esse sucesso, mas à medida que o tempo passa, percebe-se que está ali uma joia absoluta de imagem, de argumento, de capacidade de engendramento de cenas absolutamente E a extraordinárias. encenação, o guarda-roupa é notável. Mesmo alguma coisa muito interessante que é um filme que fala contra a guerra, é verdadeiramente contra a guerra. Apesar de o filme ser sempre passado em ambiente de guerra. Passa-se em ambiente de guerra, aliás, ele passa do exército inglês para o exército prussiano, Exato. não é? Tudo isso, e a certa altura descreve-se os exércitos como os sítios onde já iam só ladrões e vagabundos e já não havia mais ninguém para recrutar. Mas tinham o rancho. Tinham o rancho e, portanto, podiam comer, não é? E isso é de facto muito interessante e é muito curioso. Eu, quando vi agora o Napoleão, o contraste é absolutamente extraordinário. Como é que o Ridley Scott acaba por, com tantos meios, fazer um filme que não... Pobre. O filme tão pobre, não é? Com uma explosão de meios, não é? E este... Espartano. Lídia, eu peço desculpa, não sei se sabe, mas passou o nosso tempo. Passou. Estamos no fim. Não parece, pois não? Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Depois da entrevista do Expresso, que foi dada, eu creio que antes das eleições, não foi? Sim, foi. E dizia, foi esperar para ver. Permite-me só que lhe pergunte estes seus planos de futuro, que no Expresso refere, nomeadamente em relação ao livro que vai escrever, ao próximo que já está a escrever, que é escrever sobre os dias, o que está a acontecer, sobre o scroll e a rapidez das redes sociais. Já decidiu o que é que vai... Ainda não. Eu acho que se está a viver um momento muito, muito particular, muito delicado. É preciso ponderar mesmo? Eu já nem sei se é de ponderação. O que eu sei é que é... Não, ponderar o ato criativo, porque sabe que ele vai ter relevância. Mas não é por isso. É porque, de facto, eu penso que... sinto pelo menos assim, escrever é um ato de verdade. É um ato de inteireza. E que me parece é que os últimos 2 anos, sobretudo, são 2 anos que fizeram desfazer uma arquitetura que eu tinha sobre o mundo. Os últimos 2 anos têm sido amargos, muito amargos. Isto do ponto de vista global, quer dizer, do ponto de vista das guerras que têm, enfim, que estão aí, quer dizer, sem fim à vista, e que são o oposto daquilo que eu imaginava que poderia ser. Nós sabemos, eu sempre soube, não é, que os momentos de paz têm um período, não é? Mas, de facto, não estava à espera. Isto, para mim, foi uma surpresa tão grande, que eu ainda não me localizei. É como se fosse um choque tão forte que tem abalado a minha estrutura. E aquilo que eram os meus projetos, antes de escrever o último livro, que foi o Misericórdia, e que escrevi e que não estava pensando escrever, e, portanto, estava a escrever um outro, e não consigo voltar a ele, porque o mundo, entretanto... Claro. Eu não digo que desabou, já não é o mesmo mundo, nem a mesma Lídia. Nem eu sou a mesma pessoa, não é? De facto, neste momento, eu tenho muito mais desconfiança. É como se, de repente, aquilo que para mim era uma luz normal passasse a ser a luz de um relâmpago. Há como que um relâmpago sobre a Terra neste momento, e a luz que parece, ela é arroxeada, é uma luz alilazada, uma luz escura, não é? Porque não vejo como sair desta situação. Lídia, que a arte nos ajuda a salvar desta noite escura. Que a arte nos ajuda a salvar desta noite penumbrosa, de facto. Muito obrigado pela sua presença. Não, eu é que agradeço.
que o amor te salve nesta noite escura e que a luz te abrace na hora marcada. Amor que se acende na manhã mais dura. Quem há de chorar quando a voz se apaga? Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo que o amor nos salve. Que amanhã levante a rosa dos ventos e um cerco apertado à palavra guerra. Ninguém nesta terra é dono do tempo, não é deste tempo o chão que desespera. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo que o amor nos salve, porque há uma luz que chama outra luz que cala. Há uma luz que é nossa. O princípio do mundo começou agora, a semente será fruto pela vida fora. Esta porta aberta nunca foi selada para deixar entrar a última hora. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo que o amor nos salve. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo que o amor nos salve. Podes subir à porta do templo e que o amor nos salve, porque há uma luz que chama outra luz que cala, e há uma luz que é nossa e é que o amor nos salve.